Hoje a Mega Imagem é uma referência, né, na região, tanto quanto a gente fala de exames complementares na medicina, então exames de imagem, raio-x, ressonância, ultrassonografia, tomografia, quanto em relação às especialidades ofertadas, né? Hoje a gente tem aqui na Mega Imagem especialidades que a gente não tem em outro lugar da região, como por exemplo a pneumologia, né? E hoje já é uma referência para outros pacientes que não são de Nova Mutum. Então hoje eu atendo aqui na clínica pacientes de São José do Rio Claro, de Diamantino, de Campo Novo dos Parecis, que realmente vêm para cá para buscar esse tipo de atendimento. E no mesmo lugar eles são acolhidos, fazem a consulta, conseguem realizar exames complementares, conseguem ter o resultado mais rápido. Nós médicos temos a facilidade de conseguir acessar o resultado, né? Então eu na pneumologia é muito importante a gente visualizar as imagens com alta definição, alta qualidade, e hoje a gente tem tudo aqui sem o paciente precisar se deslocar para outros lugares, outras cidades, até mesmo a capital. Então a gente conseguiu trazer para cá, para o interior, para uma região toda, exames de alta qualidade e profissionais extremamente capacitados para realizar os atendimentos, a avaliação desses exames de forma mais rápida e acolhedora possível. Sou filha de Laércio e Josiane Pedrines, natural de Diamantino, interior aqui do Mato Grosso. Nasci na cidade pequena, no interior, meus pais vêm do agronegócio aí, mas sempre busquei algo diferente, via que é o caminho para mim, para minha trajetória de vida, pensando no meu futuro profissional, eu precisaria sair dali para buscar novos rumos, novos horizontes, até então ainda sem uma área muito bem definida, mas quis desbravar ali a cidade grande. Aos 14 anos eu me mudei para Cuiabá para começar a trajetória de estudos. Morei lá durante alguns anos, fiz todo o ensino médio e acabei me interessando pela área de medicina, acabou me gerando uma curiosidade e vendo que aquilo fazia parte da minha personalidade, do que eu queria futuramente, que seria para ajudar as pessoas, auxiliar de alguma forma no cuidado do ser humano. Então acabei me dedicando ali desde muito cedo para passar no vestibular de medicina. Quando eu resolvi, né, fazer o vestibular, terceiro ano, cursinho, acabei passando em algumas faculdades, né, algumas no interior de Minas, em Santa Catarina e em Cuiabá mesmo, em Várzea Grande, que foi onde eu resolvi ficar, né, estar mais perto da minha família, das pessoas que já eram próximos, mais comodidade ali para mim, para não ficar muito longe de todo mundo. Então eu acabei cursando na primeira turma de medicina da faculdade Univag, Centro Universitário de Várzea Grande. Entrei em 2013 e me formei em 2019, né? Então são 6 anos de medicina aí. Você entrou com quantos anos? Eu entrei com 17, tinha acabado de fazer 17 anos. Me formei aos 23 e resolvi me especializar então na clínica médica, que é a saúde do adulto, né? O cuidado do adulto como um todo. Fiz a primeira especialização em clínica médica no Hospital Júlio Miller, hospital da UFMT, em Cuiabá também, que dura 2 anos. Então foram 2 anos intensos no hospital de referência para essa doença que era desconhecida, nova, que a gente internava e cuidava de muitos pacientes acometidos por uma doença que causava sintomas e acometimento principal respiratório. Então eu acabei me encantando aí pela saúde do pulmão, pela saúde respiratória, pelas doenças que estão ali relacionadas à via respiratória, que foi onde eu decidi fazer a segunda especialização, que foi em pneumologia, né, em saúde respiratória. Essa especialidade não é contemplada no Mato Grosso, então não existe especialização disso no Mato Grosso, então eu me vi tendo que me mudar novamente, né, sair ali da zona de conforto para ir em busca dessa especialização. Foi quando eu fui para Brasília, fiz pneumologia, mais 2 anos de especialização na UNB, Hospital Universitário de Brasília. Então fiquei lá entre os anos de 2023 e 2024, me especializando e cuidando de pacientes com doenças respiratórias nas mais diversas patologias possíveis, né? Um hospital
de ponta, grande referência hoje nacional para essas doenças. E acabei a especialidade no início do ano passado, no início de 2024, que foi quando eu decidi retornar de novo, né, para o Mato Grosso, para o meu estado natal. A pneumologia é a especialidade da medicina que cuida das vias respiratórias. Então a gente divide as vias respiratórias em vias respiratórias altas, né, que começam ali no nariz, e via respiratória baixa, que é relacionado de fato ao pulmão, né, o que a gente conhece aí, que é o carro-chefe da pneumologia. As doenças pulmonares, elas são diversas, né? Existem até doenças muito conhecidas, como por exemplo a asma, bronquite, o enfisema pulmonar, mas existem doenças raras, incomuns, né? Como por exemplo os casos de fibrose pulmonar, as doenças autoimunes, o próprio câncer de pulmão. Hoje o principal fator de risco, sem dúvida, para as doenças respiratórias é o tabagismo, né? Qualquer forma de tabagismo. Então, desde o cigarro convencional até a própria exposição passiva ao cigarro, de quem convive com algum fumante, como o cigarro eletrônico, que a gente está vivendo aí um novo cenário que está afligindo nós pneumologistas. Existem o câncer de pulmão, que é relacionado geralmente ao tabagismo também, mas não exclusivo dos tabagistas. E a doença mais comum, sem dúvida, é a asma, né? Uma doença que aflige milhões de brasileiros e que aqui na região a gente vê uma incidência muito maior de crises por conta da poeira, né? Então a gente vive aqui num período de seca extrema, com muita poeira, fumaça, que por si só é capaz de gerar uma crise, uma exacerbação dessas doenças respiratórias. Então, eu sempre digo aos pacientes que têm asma, por exemplo, que é uma doença crônica, né, geralmente que a gente carrega desde a infância, ali da adolescência, que às vezes a gente acaba se acostumando a sentir os sintomas respiratórios, falta de ar, tosse, chiado no peito, dor no peito, mas que esses sintomas nunca são normais. Então, sempre que a gente estiver sentindo qualquer sintoma respiratório, por mais de 2, 3 semanas, é necessário procurar um especialista para avaliação. Aquilo que a gente acha que é simples, que é corriqueiro, que a gente sempre está acostumado com aquilo, não é para ser tratado como normalidade. Então, sintomas de tosse, falta de ar, chiado, dor no peito, dor ao respirar, são sempre sintomas que, se acometem o paciente todos os dias, durante mais de uma semana, 2, 3, devem ser avaliados por um especialista, porque podem representar uma doença simples, vamos dizer assim, mas também podem ser sintomas de uma doença muito mais séria, que se a gente não age de forma mais rápida, de uma avaliação especializada, a gente pode deixar esse quadro agravar e aí se tornar, de certa forma, até irreversível. Assim, o cigarro eletrônico, ele foi uma invenção da indústria do tabaco para pegar uma população que já não era mais suscetível ao cigarro comum. Hoje a gente vive uma geração, principalmente a gente falando dos jovens, né, adolescentes, que tem aversão ao cigarro tradicional, né, ao cheiro, ao que aquilo gera na sociedade. Então a indústria do tabaco estava perdendo cada vez mais espaço, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a indústria é movida a dinheiro, né? Então eles tiveram que se reinventar para trazer um dispositivo moderno, um dispositivo cheiroso, agradável, para realmente voltar a ter espaço na população jovem, que é a população que vai fumar nos próximos anos aí. Então a gente mascararam o jeito de fumar, mudaram o jeito de fumar para agradar essa nova população. Mas isso não tira os riscos associados ao ato de fumar. Eu sempre digo que o pulmão ele é feito para receber ar, e ar puro. Tudo que não é ar puro, poluição, fumaça, independente da composição dessa fumaça, vai causar mal ao pulmão. O cigarro eletrônico é algo muito novo, a gente sabe que tem potencial nocivo,
mas a gente nem tem a dimensão de quão nocivo isso vai ser. A gente sabe que a gente já está vendo consequências a curto prazo, mas a longo prazo a gente ainda vai colher tudo isso. E nos assusta muito como sociedade de pneumologistas, nos congressos, em tudo a gente vê o que já vem acontecendo, né? Imagina se a gente for estimar aí a longo prazo as consequências. Então, não existe forma segura de fumar. O cigarro eletrônico tem um potencial altíssimo de vício, até mais do que o cigarro convencional. E fora os outros compostos todos além da nicotina, né, que é o principal composto que gera o vício, mas metais pesados, o próprio vapor de água, a combustão que é feito nesses aparelhos são muitos deletérios ao sistema respiratório. Então, lá na residência em Brasília, a gente teve um caso, né, de um adolescente, ele tinha na época 15 para 16 anos, que ao se expor, né, ele tinha se exposto ali nos últimos 2 anos, no início só nas festas, no encontro ali com os amigos, mas no último ano de forma mais intensa. Então, todos os dias ele utilizava o cigarro eletrônico aí, que ele teve um quadro que a gente diz de pneumotórax, que é um acúmulo súbito de ar nos pulmões, sem explicação, né? O dele foi de forma espontânea, geralmente uma condição relacionada a trauma, acidentes, e no caso dele, de forma espontânea, que o único fator de risco relacionado foi o uso do cigarro eletrônico. Então, um paciente aí que ficou com uma sequela, um paciente que teve que ser abordado cirurgicamente pela equipe de cirurgia de tórax, que teve que realizar a retirada de uma parte do pulmão ali, ficou com uma certa limitação. Então, alguém jovem que tinha um futuro inteiro pela frente, que gostava de praticar esporte, que ficou restrito de certa forma pela exposição ao cigarro eletrônico, né? Então, isso pensando numa geração inteira, vamos ter vários outros exemplos assim. Então, o paciente que chega até mim, eu sempre oriento, a gente sempre desmistifica, né, tudo que tem. É só um vapor de água, não vicia, não faz mal, a hora que eu quero parar, eu paro. E na verdade não é bem assim. Então, na pneumologia, além das doenças respiratórias que eu citei, como a asma, enfisema pulmonar, a fibrose pulmonar, o câncer de pulmão, a gente tem também exames complementares que ajudam a gente a acompanhar, a tratar esse paciente, diagnosticar a doença de forma precisa e já indicar algum tratamento se necessário. Então, além dos exames de imagem, a tomografia, o raio-x de tórax, aqui na Mega Imagem a gente disponibiliza exames de espirometria que fazem comigo, o pneumologista mesmo faz com o paciente, para a gente medir a capacidade respiratória, função pulmonar, entender em que situação está aquela doença daquele paciente, classificar essa doença. E também dispomos do exame de polissonografia para avaliação de apneia do sono. Então a gente está aqui com um aparelho novo para a gente realizar exames para investigar a apneia obstrutiva do sono. Antes, esse exame era um exame que só era realizado na capital, em que o paciente precisava ir até a clínica, dormir na clínica. Hoje a gente conseguiu um aparelho mais moderno, simplificado, que o paciente consegue retirar esse exame, levar para casa, dormir no conforto da sua casa, fazer a medição desse sono, classificar a apneia e passar em consulta já com o resultado desse exame e a indicação do tratamento. Então, além dos exames complementares radiológicos que a Clínica Mega Imagem oferece e das consultas com o especialista, cada especialista já tem exames para ajudar ainda mais para que esse paciente não precise se deslocar mesmo daqui para realizar exames complementares hoje de praticamente nenhuma doença respiratória. Então fica o meu convite, o paciente que tem qualquer sintoma respiratório, que não é normal, né? Não é normal conviver com tosse, não é normal conviver com falta de ar, com limitação para fazer as atividades. Procure atendimento, não menospreze a saúde respiratória. Então, às vezes a gente lembra de procurar outras especialidades, mas a gente vai levando embora a saúde respiratória. E você que é fumante também, que já tentou parar de fumar, cessar o tabagismo e não conseguiu sem ajuda, também estou aqui à disposição. A gente tem hoje mecanismos, né, tanto
com auxílio de medicação, quanto com auxílio de terapias, para a gente conseguir cessar e eliminar o fator de risco, né? Às vezes o paciente já chega com uma doença muito avançada, a gente quer prevenir doenças respiratórias. Acima do que diagnosticar e tratar, nós precisamos pensar em prevenção de doenças respiratórias. Então fica o meu convite para conhecer, para realizar um check-up respiratório, quem é exposto principalmente a fatores de risco, alguém que já tem uma história na família. Então fica o meu convite para procurar, a gente realizar, conversar sobre a saúde respiratória, que não deve ser menosprezada e deve ter uma atenção especializada. Eu sou a doutora Larissa Pedrini, médica pneumologista, atendo aqui na clínica Mega Imagem todas as semanas e aguardo vocês para uma avaliação da saúde respiratória.